Evoke, vamos junto nessa jornada rumo à alta performance. Valeu por você ter ficado comigo até o último box. Fechamos aqui o conceito de alta performance, ok? Espero que tenha falado coisas legais e coisas relevantes para você, coisas interessantes aí para sua carreira e para sua formação. E aqui estamos falando então da última fronteira da complexidade. Eu usei essa última palavra apenas para romantizar. Claro que não acaba aqui muita coisa. Eu não falei de complexidade, tem 1 milhão de coisas atrás de complexidade que a gente poderia ter dito. O que eu vou trazer aqui é uma última definição que eu acho bem interessante sobre tudo isso que eu falei, né, sobre complexidade, que é a imagem, né, do culto ou instruído, né, as pessoas instruídas, o culto inteligente, o gênio, né, eu ouço falar isso muito, principalmente quando se fala de alta performance. Nós vamos ouvir muitas pessoas com talento e as pessoas sem talento, né, e as pessoas competente e incompetente, com habilidade e sem habilidade, e como isso realmente funciona, né? Então as pessoas instruídas, pessoas cultas, né? As pessoas instruídas têm uma curiosidade. Normalmente essas pessoas são muito boas em memorizar, são muito boas em bem na escola, são muito boas, são pessoas que foram bem no ensino básico, ensino médio, foram muito bem na faculdade, né? Tiveram uma boa formação, estudaram, se formaram. São as pessoas cultas, são as pessoas instruídas. Mas elas têm uma curiosidade: essas pessoas normalmente seguem regras. E elas seguem regras formais, regras sociais, e das mais distintas regras, né? Regras de aparência, regras de conduta. Elas normalmente estão... o universo delas é formado por regras. Regras que elas mesmas impõem e regras sociais. É característicos e inerente a essas pessoas cultas, porque elas se preparam e se treinam dentro deste universo. É só você reparar que você vai ver que isso é bastante comum. Você vê essas pessoas que têm uma certa cultura, uma certa instrução, elas terem um conjunto de regras, que em algumas situações você até deve falar que as pessoas parecem até ter toque, né? As pessoas inteligentes, né, normalmente elas entendem como as coisas funcionam num nível mais complexo, mais profundo. As pessoas inteligentes, normalmente, elas sabem trabalhar dentro do que nós chamamos sistema. As pessoas inteligentes, elas sabem como o sistema funciona. Elas trabalham muito bem dentro do sistema. Mas as pessoas inteligentes sofrem de um outro problema. As pessoas inteligentes tendem a se frustrar. Exatamente por entenderem, né, como que o sistema funciona, isso tende a levá-las a uma frustração. São pessoas que têm... porque elas olham e percebem que por fazer parte de um sistema, elas notam que outras pessoas colocam tudo acima do todo, né, em função de atender às suas necessidades próprias e tudo mais. Então normalmente elas tendem a se frustrar. O gênio, né, os gênios, né, já são uma característica diferente de humanos, né? Os gênios são pessoas inteligentes, porém são menos autocentrados. Qual é a grande característica dos gênios, né? Eles entendem que normalmente eles fazem parte de algo maior, né? E eles normalmente buscam soluções integrativas, né? Eles buscam soluções mais participativas. E como eles se percebem que eles não são o centro do universo, eles não têm que ser o centro do universo, eles não precisam ser o centro do universo, eles tendem a fazer a parte deles e entender a complexidade do todo.
Né? Então, essas são as 3 características humanas que normalmente a gente vê nas pessoas. Né? Não é porque você não faz uma série de coisas ou é uma pessoa altruísta que você é um gênio, ou você é inteligente, ou você é instruído. Né? É muito fácil você se enquadrar em qualquer uma dessas 3, né? Dessas 3 caixinhas. Não estou te querendo te colocar em caixinha nenhuma, né? Mas, apenas para finalizar aqui, eu vou trazer um conceito, né? Tanto é que eu trouxe aqui o Deserto do Real, que isso é uma cena até, uma parte do Matrix, né? O Deserto do Real é falado no Matrix. O que eu quero com esse Deserto do Real? O que é essa coisa, né, do talento, né? E o que eu quero dizer com inteligência, genialidade, instrução. Eu sou, para construir o Evoke, né, antes de criar o modelo do Evoke, eu analisei muito as pessoas que tinham talento para criar o que eu chamei de modelo ideal. Né, para sair do modelo ideal e criar um modelo real, que era um modelo que as pessoas poderiam se aproximar. Então, quando eu criei o Evoke, né, uns 4, 5 anos atrás, para criar do modelo ideal para o modelo real, eu analisei o perfil de algumas pessoas. E dentro de algumas pessoas que eu analisei o perfil, uma delas foi do Michael Jordan. E uma das coisas que mais me chama a atenção no Michael Jordan, né, é o quão determinado o Michael Jordan sempre foi em tudo que ele fazia. Mas Michael Jordan nunca foi uma pessoa muito boa em equipe, por incrível que possa parecer. Óbvio que ele jogava muito bem em equipe, quando ele estava em equipe ele exigia demais da equipe e ele cobrava muito da equipe, né, porque tudo que o Michael Jordan exigia, ele podia fazer igual ou melhor. Então ele forçava a equipe em limites que a equipe se forçava muito a chegar, mas as pessoas não gostavam, ele não tinha o carinho e o carisma da equipe. Pippen tinha um carinho infinitamente maior do que Michael Jordan. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: em 1998, no 4º jogo, né, da série do NBA, tem um momento muito icônico, né, no jogo. Estava 3-1 para Bulls e Pacers. E o Pacers estava perdendo e iria voltar para Chicago e acabar a série. Né? E está faltando pouco mais de 3 segundos para terminar o jogo, 3, 4 segundos para terminar o jogo. E há um momento icônico nesse jogo, que o Miller consegue fazer uma cesta faltando praticamente 2 segundos para acabar o jogo, né? E sobra, acho que quase 1 segundo para terminar o último tempo, e a bola sobra na mão do Michael Jordan. Porém, o Michael Jordan não faz a cesta. Então, muitas vezes, né, só que tudo bem que nesse ano de 98, na conferência, fica por 4-2, né? Ou no outro jogo, o Michael Jordan acaba com tudo e resolve o jogo. Mas, para vocês entenderem que nem sempre as coisas terminam na mão do Jordan, e muitas vezes o Jordan resolveu o jogo em uma cesta. Mas nesse dia ele não resolveu o jogo em uma cesta, mesmo todo mundo acreditando que ele iria resolver. Teve tantos outros jogos que Michael Jordan resolveu numa cesta. Mas, para finalizar esse box, eu vou trazer um momento de um jogo brasileiro que uma pessoa resolve de uma forma que talvez nem o Michael Jordan resolveria de uma forma tão icônica. Resolve o jogo em uma última jogada de uma forma precisa, técnica e com muita destreza. Veja o que eu quero mostrar para vocês. Então, primeiro eu vou mostrar a cena do Michael Jordan e na sequência eu mostro a cena que aconteceu. Estaria em mim. Então eu fui direto pro peito dele, empurrei de leve, muito de leve, para conseguir passar. E o resto é história.
chutando do meio da quadra na corrida, mas quase fez. E agora eu vou mostrar então a cena do jogo, o jogo brasileiro, que realmente soma tudo isso que eu queria falar para vocês, que é esse momento. Do David Jackson, que evitou um arremesso de 3 ali do Duda. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. 6 segundos. Que jogo! O Boracinho foi contra o Bauru. Foi contra o Bauru, exatamente. Vai pro lance primeiro. Mas foi o que ele fez, ele buscou. Vai tentar para 3 pontos. Caiu! Boracini, o espírito do Boracini no jogo. O Bauru passou à frente, faltando 3 segundos para acabar o jogo. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Qual é o meu objetivo? Não é dizer que esse jogador é melhor ou pior do que o Michael Jordan. Eu quero dizer que esse é o pensamento complexo entrando em cena. Inúmeras variáveis passaram no momento na cabeça desse jogador. Inúmeras variáveis. Assim como no momento do Jordan, inúmeras variáveis passaram na cabeça do Jordan. E ele jogar a bola com a força que ele jogou e com a certeza que ele tinha que ela ia rebater no aro, e ele sendo um ala, ele jogando na direção direita dele para que ele pudesse pegar o rebote e arremessar os 3, além dele ter técnica, precisão, treinamento, habilidade e certeza. Você vê que ele joga a bola na certeza de pegar a bola. Então são uma sequência de eventos que muito me chama a atenção, que são eventos precisos, que é a forma com que o alta performance pensa, é a forma com que a pessoa que tem treinamento pensa, é uma pessoa que treina para fazer isso. O que eu quero dizer ao final de tudo isso? O que é um retorno ao começo? O que eu quero dizer com retorno ao começo? Que complexidade, alta performance é sinônimo de treinamento. Tudo que eu falei aqui, desde o começo até agora, é treinamento. Para ser o que somos, para ser melhor amanhã, temos que treinar hoje, amanhã e depois de amanhã e nos mantermos sempre em treinamento. Só assim seremos pessoas melhores, porque todo dia o mundo muda. Todo dia você tem que mudar com o mundo para ser alguém melhor. E dessa forma eu termino o Box Complexidade com muita alegria no meu coração. Espero ter compartilhado momentos de sabedoria com vocês. Espero vocês agora no próximo box, Flexibilidade Cognitiva, onde a gente começa numa outra linha, numa outra vibe. Espero vocês lá, juntos no caminho da alta performance. Sucesso a todos. Vamos junto. Luiz Fernando se despede. Fui.